Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário que vocês vão estar vendo esse videozinho aí. Hoje é o primeiro capítulo aqui de uma jornada que eu estou fazendo aqui com a minha amiga, mentora, amiga, Cintia Esteves, e a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a matriz Nine Box. O Uma que é e jornada que a por que... gente não imaginava que ia tomar essa proporção, que foi uma ideia no meio de uma aula de inglês. Exatamente, uma jornada essa que surgiu no meio de um fórum, de uma aula de inglês, e trouxe a gente até aqui, nesse momento, para compartilhar um pouquinho com vocês, né? O que é e por que a gente deve utilizar a matriz, né, Nine Box no dia a dia, na gestão dos times, e explicar um pouquinho também como é que vocês podem montar aí a matriz para poder auxiliar vocês aí com a gestão dos seus talentos no dia a dia. Bom, a matriz, ela é em função aí de desempenho e potencial, né? Uma ferramenta simples, mas muito utilizada na avaliação para a gente poder avaliar os talentos do time. Ela serve também como apoio para outras ferramentas de gestão, né? Inclusive o PDI, que a gente gosta muito dessa dobradinha, né? Utilizar a matriz Ninebox juntamente com o PDI. E muita gente talvez comete aí equívoco de achar que o desempenho, ela só avalia desempenho potencial. Na verdade, não. Ele é um norteador para a gente poder guiar os talentos, com base nesse daí, para ele atingir todas as etapas que ele precisa durante essa caminhada, durante a sua trajetória profissional, dentro do time, dentro da empresa, dentro de determinada função. Perfeito. E, Matheus, só complementando um pouquinho a sua fala, quando a gente fala de potencial de um recurso, às vezes o potencial do recurso que a gente tem, ele não está exatamente dentro do nosso time. E é uma sabedoria do líder entender que, às vezes, eu tenho um recurso brilhante, mas que ele tem um baixo potencial dentro do meu time, mas ele pode ser brilhante em outro time dentro da mesma companhia, e aí é papel do líder também conseguir fazer todo esse direcionamento sendo dentro da empresa e dentro aí da carreira do profissional. Perfeito. E com a matriz Nudgebox a gente consegue ter clareza nisso. Exatamente. Às vezes o profissional ele tem um potencial enorme, porém para a função que ele desempenha não é onde a gente vai conseguir absorver o potencial total dele, né? E com a matriz Ninebox, aqui está aqui para vocês como é a carinha dela, né? O Ninebox, o nome ele já é sugestivo, a gente tem 9 caixinhas, os 9 quadrantes, aonde a gente tem aí os eixos X e Y, desempenho por potencial, e a gente consegue fazer essa análise e enquadrar em qual quadrante se encontra o colaborador, né? Então, a gente tem aí umas nomenclaturas, hoje existem várias nomenclaturas, tem aí uns modelinhos com emojis e tudo mais, mas a base é a mesma, né? Onde a gente consegue colocar o quadrante que a gente consegue identificar o colaborador e para qual quadrante a gente quer levar esse colaborador. E aí entra o nosso papel de líder para poder entender, desenhar planos de ação, né, elaborar PDIs junto com o liderado para a gente poder traçar essa meta e ele poder atingir, né, esse avanço aí durante essa caminhada. O Ninebox também ele auxilia muito no embasamento estratégico, né? Então ele ajuda o liderado, desculpa gente, o líder a tomar uma decisão mais assertiva, né? Sem Eu vou vieses. dar um spoiler. Ele também vai ajudar o liderado, mas eu não vou falar disso agora. Exato. Segura, Cíntia, Segura. segura um pouquinho. Mas é isso, gente. Então, ele ajuda na decisão assertiva, sem vieses, né? Porque a gente tem que pensar num contexto geral. A gente tem pessoas ali no dia a dia que estão mais próximas às tarefas e tudo mais, mas quando a gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa ter isso, a gente tem que ser assertivo e a gente tem que ser profissional. Então, ele ajuda muito nisso daí, a gente tomar essa decisão com clareza, com discernimento, para a gente identificar quais são os talentos que precisam ser promovidos, reconhecidos, quais os talentos que precisam de mais atenção aí nessa caminhada do desenvolvimento. Então, ele traz para a gente todo esse embasamento, toda essa clareza durante a gestão do time. Outro ponto importantíssimo, ele ajuda a criar planos de carreira, né? Que é aí, eu acho que um dos principais pontos hoje que o colaborador, o liderado, o líder, ele procura hoje em dia o seu lugar ao sol. Todo mundo está buscando o seu lugar ao sol. E isso é muito importante para que a gente possa desenvolver um plano de carreira que seja condizente com o que a expectativa do colaborador, né, foi criada. Todo colaborador tem uma expectativa, todo liderado tem, o líder e liderado tem uma expectativa, e com isso a gente consegue elaborar um plano de carreira, né, onde a gente tem as expectativas alinhadas e consegue dar um direcionamento, quais são os quadrantes, aonde que precisa evoluir,
quais pontos que precisam ser melhorados. Então, ajuda muito, como eu disse lá no início, é uma ferramenta que dá base para muitas outras, né? E o plano de carreira, hoje em dia, é um dos principais assuntos que os colaboradores, de forma geral, dão muita importância dentro de uma organização. E é um grande diferencial para a própria organização. Muitos profissionais hoje chegam e na própria entrevista para a posição que a pessoa está pleiteando, ele fala: a empresa tem um plano de carreira? Então, eu preciso Exatamente. saber onde o meu colaborador está e onde eu preciso posicioná-lo numa próxima avaliação. Perfeito. E ajuda principalmente na retenção dos talentos, porque a gente sabe que uma companhia ela é feita dos talentos e a gente precisa desses talentos. Então, a gente tendo esse Nine Box, a gente sabendo o quadrante que o colaborador está, desenvolvendo planos de ação, planos de carreira, isso ajuda que garantir a motivação desse colaborador, aperfeiçoar Reter as e skills a dele. atrair novos talentos. Porque a Exatamente. partir do momento que uma empresa segue, e a gente está fazendo essa jornada aqui, eu tenho certeza que tem pessoas que não são nem da empresa que eu trabalho, nem da que você trabalha, que até um mês atrás a gente trabalhava junto, mas eles vão falar: poxa, eles têm essa maturidade e tem essa questão do plano de carreira. Onde eu estou atualmente, eu não me sinto valorizada e eu não tenho um plano de carreira. Eu preciso ficar de olho nessa empresa, porque eles estão crescendo e eu quero crescer junto com eles. Exatamente. E uma vez que o talento, né, que a gente tem, ele está motivado, ele está satisfeito, ele ajuda a propagar essa cultura, né? Isso, Então, isso faz toda a diferença. muito bom. E agora, Cíntia, conta um pouquinho para a gente aí como que você conheceu o Ninebox, como é que você utiliza aí no dia a dia. Eu conheci o Ninebox tem um pouquinho mais de tempo de você e eu realmente me apaixonei pela metodologia. Na época que eu conheci, foram 5 anos atrás, foi no início de 2017, se eu não, a memória não está tão boa assim, mas foi em 2017. Eu vi um vídeo da Vânia Ferrari, dela falando dessa metodologia para líderes, e na época eu não era líder. Eu tinha uma projeção, na época eu ainda estava muito focada em curtir a minha maternidade, a minha filha ainda tinha 4 aninhos, e eu comecei a olhar e eu comecei a pensar. Falei: bom, primeiro, líder não é um cargo, líder é uma habilidade. Eu não sou hoje gestora, mas eu sou líder e eu sou líder na minha carreira. E eu posso influenciar outras pessoas. E na época, eu nunca tinha ouvido falar, os gestores com quem eu já tinha trabalhado até aquele momento também não tinham ouvido falar nessa metodologia. Eu falei: como eu posso usar isso a meu favor e para crescer na minha carreira? Então, o que eu comecei a fazer? Eu sentei um dia e, de uma forma totalmente desprovida de preconceitos e de vieses que a gente tem com a gente mesmo, eu sentei e eu fiz um Nine Box da equipe a qual eu trabalhava, onde eu me colocava de forma bastante crítica e onde eu colocava cada um dos meus pares. E o que é por isso que eu falei que eu ia dar aquele spoiler que o Nine Box também pode ser uma ferramenta muito interessante para o liderado. Por quê? Porque eu, enquanto liderada, eu fiz o Nine Box do meu time e eu comecei a olhar: olha, o João, ele tem um comportamento que eu preciso adquirir se eu quero almejar aí o que eu tinha lá dentro do meu PDI. A Maria, ela tem um outro comportamento que eu preciso adquirir, ela tem uma habilidade que eu preciso adquirir, tanto em soft quanto em hard skill. Então, eu comecei a olhar para os meus pares de forma a ver como eles poderiam colaborar com o meu crescimento. Então, eu utilizei o Ninebox como liderada até eu virar uma líder. Isso foi uma ferramenta muito legal para o meu crescimento, porque eu consegui entender, até com os meus gestores, o que eu poderia fazer para acelerar esse meu crescimento. E foi muito legal na época. E prova de que isso funciona é que aí passou aí menos de 5 anos, né? Porque quando eu comecei a conhecer a metodologia, que eu comecei a me desenvolver, eu já estou aí num cargo, já tem algum tempo, passei por um cargo de coordenação e estou num cargo de gerência liderando pessoas, continuo utilizando, fazendo a matriz Ninebox, mas não o Ninebox de forma isolada, olhando só habilidade técnica e potencial de entrega dentro do meu time, mas olhando de um prisma bem mais humanizado e entendendo se o Matheus é do meu time, quais são as habilidades que o Matheus tem e o que eu posso desenvolver. Em alguns momentos eu posso chegar à conclusão:
que o Matheus ele tem uma habilidade fantástica e que ele vai se posicionar de forma muito mais brilhante de um Nine Box do time de produtos do que de um time de dados. Então, eu tenho que ter maturidade e discutir isso com o Matheus para que a gente coloque o Matheus para o Matheus ser uma grande estrela e esteja lá naquela estrela brilhante que é o slide, ali a pontinha do Nine Box, né, do lado direito superior. Às vezes, no meu time, a habilidade que ele tem não vai ser tão significativa, mas para outro time vai ter. Eu tenho uma história que foi muito engraçada, há muito tempo, desde que minha filha nasceu, que eu não consegui voltar às atividades físicas direito, e eu fui fazer uma aula experimental com uma amiga minha, que ela faz crossfit, que ela faz competição de crossfit, e eu cheguei no box, tipo, eu ali gordinha, engraçada, e todo mundo sarado, estômago, barriga trincada, e eu ali no meio, falar, a gente vai fazer uma competição, e os pares têm que tentar pegar o outro. Se conseguir pegar essa pessoa, a pessoa tem que pagar 10 flexões. Eu pensei comigo, eu vou sair daqui numa ambulância, porque eu estava lá na parte de baixo, ali no em risco do Nine Box. E aí, como era essa competição? O treinador dava 2 números e a pessoa tinha que somar. Um era o par, o outro era o ímpar. Se o resultado da soma desse par, e eu era o par, eu tinha que correr. Se desse ímpar, ela era ímpar, ela tinha que correr. Eu ganhei disparado do boxe inteiro, e quando terminou, não paguei uma flexão, a minha amiga teve que pagar todas as flexões, e quando terminou essa dinâmica, o treinador virou e falou assim, mas é impressionante como você conseguiu fazer todas as contas. Ele começou com contas de 2 dígitos, depois começou com conta de 3 dígitos, e depois de 4 dígitos, e eu era quase praticamente instantânea. E a pessoa falou, como você faz conta tão rápida? Aí a minha amiga falou assim, ela é de matemática, ela trabalha com informática, ela sabe fazer conta muito rápido. Eu falei, eu não fiz nenhuma conta. Aí a pessoa me olhou e falou assim, mas como você não fez nenhuma conta? Eu falei, gente, simples, eu sou de exatas. Número par com número par é par. Número ímpar com número ímpar é par. Número par com número ímpar é ímpar. Eu não fiz uma conta, eu só prestava atenção. Se o primeiro era par, então o segundo tinha que ser ímpar para eu ter que correr atrás dela. Então, quando ele falava ímpar, eu já segurava ela, eu não saí do lugar. Continuei sedentária dentro do box, mas ganhei a competição. Então, eu trago isso como um exemplo para mostrar o quanto você pode ser brilhante e o quanto você pode ser ali aquela pessoa que está em risco. O que você precisa é estar numa atividade que a sua habilidade seja reconhecida no Nine Favoreça Box. É totalmente seu perfeito. talento. É isso aí. Eu dei sorte naquele dia que a habilidade que era necessária ali para ganhar a competição era onde eu estava lá em cima como uma estrela que brilha. Se fosse qualquer outra coisa, eu ia estar lá embaixo em risco. Então, não tenha uma pessoa errada, não tem uma pessoa que não tem habilidade. Talvez a pessoa está na atividade errada e ela precisa ser colocada. E isso é o papel do líder, colocar a pessoa no lugar certo, mesmo que o líder tenha que perder essa pessoa. Eu acho que essa é a grande sacada do Nine Box. Exatamente, gente. Então, pro episódio de hoje foi tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, no episódio de amanhã, não perca, a gente vai falar sobre a confidencialidade. Confidencialidade da Nine Super Box. Muito importante isso importante. daí também para a metodologia poder surtir efeito, né? Um efeito mais assertivo junto dentro da organização. Mas eram problemas dentro do time também. Exatamente. Então não Mas perca sem o spoiler, a episódio gente só vai falar amanhã. só amanhã. Gente, é isso. Se vocês gostaram, curte, compartilha, comenta e qualquer Isso dúvida aí. chama a gente no direct. É isso aí. Obrigado. Manda as dúvidas no comentário que depois a gente vai responder todo mundo. Obrigado, gente. Beijo. Tchau, Obrigada, gente. tchau. Tchau, tchau.